Olá, gente! Bem-vindos ao canal Matemática com Prajac. E agora, nós vamos estudar comparação de radicais. Ou seja, eu coloquei aqui, comparando radicais. A gente vai ver qual é maior e qual é menor. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Vocês devem estar se perguntando agora, exatamente nesse momento. Mas fiquem tranquilos, porque tudo na matemática tem uma dica, tem um caminho e tem uma solução. Vejam bem, eu vou ter aqui a primeira situação, que é quando os índices são iguais. Veja bem, eu tenho aqui raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 5. Gente, quando eu tenho essa situação, eu simplesmente vou olhar quem está dentro do radical, ou seja, quem é maior, o 7 ou o 5? Ah, é 7, Pro. Então, a raiz cúbica de 7 é maior do que a raiz cúbica de 5. Isso porque os índices são iguais. Anota aí na sua agenda. Índices iguais, a gente só olha o que está dentro do radical, tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Vamos caminhando. Agora, veja a situação da segunda. Eu tenho a raiz quarta de 5 e a raiz sexta de 10. E agora eu vou precisar ficar chutando lá na prova quando essa situação aparecer? Não, gente. Vocês agora vão usar a propriedade de radicais que a gente usou, que eu falei para vocês, que o momento de usar seria dependendo da situação. Então, na propriedade de radicais, a gente estudou lá na segunda propriedade que dava para fazer o quê? Equivalência com os radicais, ou seja, eu poderia multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. Isso mesmo que vocês estão me ouvindo. Então, veja bem, eu vou aqui pensar em um número comum a 4 e 6. Se eu quisesse, eu tirava o MMC, mas aí eu posso lembrar da tabuada. Eu posso pensar o seguinte, ó. Se eu pegar aqui um número que eu multiplicar aqui o 4, que vai dar também um número quando eu multiplicar o 6. Vocês podem me dizer, Pro, se eu multiplicar o 4 por 3, eu vou encontrar 12. Se eu multiplicar o 6 por 2, eu vou encontrar 12. E agora você pode me dizer o seguinte, professora, mas não tem que ser o mesmo número? Gente, tem que ser o mesmo número dentro do meu grupo da minha raiz. Ou seja, se é a raiz quarta de 5 e eu multipliquei o 4 por 3, então o expoente que está aqui no 5, que é 1, quando não tem ninguém que eu esteja vendo é 1, também vai ser multiplicado por 3. Beleza? Então vai ser 1 aqui e o 3 bonitinho aqui, ó. 1 vezes 3 também no 5. Pronto. Se o 6 eu multipliquei por 2, quem era que estava dentro do 6 aqui? O 10. Então o 10 tem 1 aqui bonitinho que também vai ter que multiplicar por 2. Essa é a propriedade, ou seja, eu usei a segunda propriedade aqui para deixar isso aqui no mesmo índice. Aqui dentro dos radicais não precisa estar o mesmo valor, mas aqui o índice tem que ser igual. Então, veja bem, era a raiz quarta de 5, ficou raiz quarta vezes 3 e o 5 expoente que era 1 vezes 3. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó, 4 vezes 3, 12, 5, e aí você vai ver 1 vezes 3 vai me dar quanto? Professora, vai dar 5 elevado a 3. Muito bem, isso aqui relacionado com quem? Vamos para a nossa próxima raiz, para a gente descobrir quem é maior. Usei a propriedade, multipliquei o índice por 2 e aqui o expoente do 10 por 2. Se não tinha expoente, ficou 1. 6 vezes 2, vocês vão me dizer que dá o quê? 12. E o 10 ficou 10 elevado a 1 vezes 2, 2 que é ao quadrado. Pronto. Pensando nisso aqui, veja o que aconteceu agora, galera. Eu tive aqui o seguinte, ó. Índice 12, índice 12. Pronto, agora eu posso comparar, porque aqui eu vi que quem fosse maior dentro do radical seria maior também aqui na comparação, porque os índices são iguais.
Então, pergunta que eu faço. 5 ao cubo, vocês vão me dizer aí rapidinho. Pro é 125. E 10 ao cubo é 100. Então, quem é maior? 5 ao cubo ou 10 ao quadrado? Ah, Pro, 5 ao cubo. Então, a raiz 12 aqui, a raiz com índice 12 de 5 ao cubo, é maior que a raiz de índice 12 de 10 ao quadrado. Tá certo? Então, fica aí a dica para vocês. A gente usou aqui a segunda propriedade dos radicais, que se você ainda não viu, corre lá para ver, que é multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. Quando a gente faz isso, o objetivo é igualar os índices de duas raízes, para usar na comparação e em outras coisas que vocês vão ver daqui para frente, tá? Então, é assim que a gente compara. Se os índices já estão igual, só é dizer quem é maior e menor olhando os números de dentro. Se os índices são diferentes, eu vou usar a segunda propriedade e vou multiplicar o índice até chegar nos mesmos índices. E quando eu vou multiplicando o índice, o expoente também vai mudando. Era 5 elevado a 1, ficou 5 elevado a cubo. Era 10 elevado a 1, ficou 10 ao quadrado. E aí eu olho quem é maior. Forte abraço, cheiro grande. Qualquer dúvida, já sabe onde me procurar, gente.